Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Meu convidado de hoje é o Breno Paquelê, especialista em negociação pela Harvard Business School. Seja muito bem-vindo, Breno. Obrigado, Lênia. É um prazer estar aqui. Prazer é meu recebê-lo. Estou curiosa para a nossa temática de hoje. Afinal, às vezes é um tabu, né, para muita gente tratar de negociação, principalmente salarial, dentro do ambiente corporativo. O que é que você inicia para a gente o programa de hoje falando sobre? Sim, realmente é um tabu, é uma conversa que a maioria das pessoas evitam. Então, eu diria que mais da metade das pessoas estão insatisfeitas com o seu salário atual, mas só 29% das pessoas efetivamente negociam. Elas acham que se negociarem vão colocar em risco o emprego ou vão prejudicar demais a relação com o gestor. Então, é uma conversa que as pessoas tendem a evitar. Pois é, evitando, inclusive, pela questão do medo, né? E aqui a gente tem, inclusive, o livro do Breno, que eu gostaria de mostrar para quem nos assiste, Negocie Sem Medo. Conta para mim mais sobre o desenvolvimento dessa leitura que muitos podem ter ao adquirir o livro, ao olhar realmente para um ponto que é sensível e necessário ao mesmo tempo na carreira. Breno, Legal, parabéns. Muito obrigado. É um tema essencial na carreira, a gente negocia durante boa parte do tempo, independentemente de qual função você atue na empresa. E as pessoas têm muito receio de negociar, porque elas enxergam a negociação como uma batalha, como uma disputa, acham que é impossível conseguir o que elas querem e manter uma relação com outra pessoa. Então, eu tento desmistificar essa visão da negociação e tratar a negociação como uma ferramenta para resolver problemas. E quais os principais erros a serem evitados neste momento? Desde a conversa inicial ou da preparação para essa conversa com o superior? Então, para mim, o principal erro, o primeiro de todos, é não agendar essa conversa. Eu vejo que algumas pessoas, como elas ficam inseguras para ter essa conversa, elas acabam pegando o gestor despreparado. Então, às vezes, está num momento ali no cafezinho e aí solta em tom de brincadeira. Será que eu não mereço um aumento? Não, está na hora de eu ganhar um aumento. E o gestor, como não está esperando essa conversa, ele acaba dizendo não como um sinal de defesa. Ele não teve tempo para pensar sobre a questão, a tendência é que ele se defenda e diga não. Então, o importante é você agendar essa conversa. É um momento que você precisa sentar para conversar com o gestor sobre seu momento na empresa, sobre a visão dele em relação a você, sobre o que você ainda tem de possibilidade, tanto para mostrar seu trabalho, ou de crescer, de assumir novas funções, novas responsabilidades. Então, uma conversa que precisa ser agendada. Conversa agendada e como construir essa conversa na nossa cabeça, né? Aquele leve treino que a gente pode ter anteriormente de qualquer tipo de conversa que seja importante. Quais são as pontes, principais questões a serem abordadas, a serem colocadas de forma assertiva? Tá bom. Esse é um ponto bem importante. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, quando eu comecei a falar sobre negociação, a principal pergunta que vinha era sobre negociação salarial. E quando eu comecei a escrever o livro, eu primeiro ia escrever sobre a negociação em si, só que eu também pensei que seria um pouco de irresponsabilidade eu só tratar essa questão sem saber se a pessoa merecia um aumento, ou sem saber se a empresa teria condições de dar esse aumento. Então, eu dividi o meu primeiro livro, que é sobre negociação salarial, que é o Pare de Ganhar Mal, eu dividi ele em 3 aspectos. O primeiro é o merecimento, é você avaliar se efetivamente esse aumento é merecido. O segundo aspecto é a viabilidade. Pode até ser que você mereça, mas a empresa não tenha como te dar o que você está pedindo. E o terceiro aspecto, aí sim, é partir para o convencimento. É você convencer os tomadores de decisão a te darem o aumento que você está desejando. E esse convencimento não só com o diretor direto, o superior direto, mas também com a rede de apoio que você pode visualizar e criar. Como é que a gente olha para a influência também da sua reputação dentro da empresa e daquelas pessoas que podem contribuir até para a chefia ter um olhar mais apurado da sua atuação e merecimento? Sim, esse também é outro ponto relevante, é você tentar mapear quem são esses influenciadores, quem pode influenciar essa decisão tanto positivamente quanto negativamente. Isso faz parte da preparação, né? Antes de você tentar convencer, você vai tentar identificar essas partes. E a questão do merecimento, muitas pessoas acham que merecem um aumento simplesmente porque elas se esforçam muito, né? Ou elas olham muito para si, e elas não fazem uma análise mais aprofundada. Então, existem alguns critérios objetivos, você vai ter que analisar a sua função, a sua senioridade, a sua formação, os resultados práticos que você traz para a empresa, o quanto você teve de aumentos desde que você entrou na empresa, o nível de responsabilidade que você tem, se as responsabilidades aumentaram ao longo do tempo. Então, ou às vezes você até merece, tem muitas pessoas que elas focam muito só no trabalho, mas não em dar visibilidade para o trabalho. Elas acham que o trabalho vai falar por si só.
Então, além de você entregar resultados, você também tem que demonstrar esses resultados. Né? Não, importante isso, até porque a gente fala também de uma conta que deve ser feita, não só por você mesmo, né, aquela pessoa, colaborador que está indo apelar a isso, mas também há muitos estudos no RH, né, depende muito da empresa, mas eu gostaria de te ouvir, a ponte do RH, como é que funciona essa análise, esses estudos a serem apresentados para superiores, para realmente mostrar, por aqui a gente tem como ir, até tantos %, como é que funciona também essa parte? Isso varia muito de acordo com a estrutura das empresas. Eu diria que a realidade, para a maioria das pessoas, é não ter acesso a essas informações. Então, tem algumas empresas que têm planos de cargos e salários mais claros e tem um plano de crescimento para o profissional dentro da empresa, mas a maioria não. Então, eu diria que você vai ter que buscar informações externas. Uma boa fonte de informação são pesquisas de remuneração. Então, tem essas consultorias de recrutamento, elas disponibilizam pesquisas gratuitas. Essa, para mim, é uma boa fonte para você buscar. Eles mostram diversos setores, por diversos tamanhos de empresa, pequena, média ou grande. Então, essa é uma boa forma de você avaliar. Porque, sem esses dados objetivos, tem até uma pesquisa que eu citei no livro, que dos profissionais que são remunerados acima da média, ou seja, os que ganham bem, 80% acham que são mal remunerados. Nossa, então é muito relativo mesmo essa percepção salarial, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você olha uma pesquisa, você pode ter uma surpresa de que você já está sendo bem remunerado, ou às vezes você pode ter uma visão concreta de que você, às vezes, é mal remunerado e não sabia. Que aquele valor está defasado. Inclusive, tem a diferença do ganho real também com o ganho de porcentagem, que pode só acompanhar o enquadramento anual da inflação. Então, tudo isso também é uma dica para as pessoas ficarem atentas, não é? Essa é uma outra boa referência. Você comparar qual foi a evolução da inflação desde que você entrou na empresa e qual foi a evolução do seu salário. Então, isso pode ser um sinalizador de que o seu salário ele perdeu valor real. Isso pode ser um bom argumento para você trazer essa conversa. Sim. Breno, a gente fala muito também dos desafios da macroeconomia, os desafios externos, melhor dizendo, e a gente lembra do evento pandemia, que trouxe aí muitos desafios para as empresas, novos formatos de trabalho foram visualizados e colocados em prática, como o híbrido, que veio para ficar, acredito eu, mudando completamente toda a noção que a gente tem de tempo, espaço, deslocamento, gastos. Como é que a gente olha para a pandemia nesse sentido também do impacto econômico e viabilizando ou não esse tipo de conversa? A pandemia, eu diria que ela embaralhou a questão, né? Então, você tinha uma relação de trabalho e essa relação foi completamente transformada no período. A gente teve reajustes de salários, teve mudança de funções, teve mudanças na forma como o trabalho era prestado, teve muitas demissões, teve pessoas que assumiram responsabilidades de pessoas que saíram. Então, essa relação ficou muito mexida. Então, eu não considero que você simplesmente analisar o que você fazia antes da pandemia e comparar com o que você faz hoje seja uma análise simples, é uma análise mais completa do que isso. Então, entendo também que a pandemia foi um momento muito difícil para as pessoas negociarem. Ali, o principal objetivo era manter o emprego, né, e continuar ganhando algum salário. Mas eu diria que hoje, passada a pandemia, no momento que a gente vive atualmente, a gente já está num momento mais propício. A taxa de desemprego diminuiu. Então, vi até uma pesquisa recente que mostrou a taxa de desemprego está no nível mais baixo desde 2015. Então, já passa essa conversa a entrar em pauta novamente. Eu diria também, eu vejo que muitas pessoas, como eu falei no início, né, que essa conversa é uma conversa difícil e a gente fica inseguro de fazê-la, as pessoas acabam buscando justificativas para não negociar. Para elas ficarem satisfeitas ali consigo mesmas, né, e acharem que não era possível ter essa conversa. E muitas usam esses dados, falam assim, a taxa de desemprego está alta, ou a economia está em crise. Eu digo que a negociação salarial não é uma questão geral, é uma questão individual. Então, falei que a taxa de desemprego está mais baixa do que já foi anteriormente, e se você analisar profissionais qualificados, ou seja, profissionais que têm mais de 25 anos e têm ensino superior, a taxa de desemprego é metade da média. Então, menos da metade, é 42% da média. Então, se você é um profissional que tem acima de 25 anos e tem a formação superior, a sua taxa não é a taxa geral, a sua taxa é essa taxa individual. Eu também digo assim, você não precisa resolver o problema de desemprego do país, você precisa resolver o seu problema. Sim, né? Então, claro.
isso vai relativizando um pouco a questão também. Índices de formalidade, né, em termos de emprego, de cadastros, de, enfim, aceitação, está realmente representativo. A gente torce para que cresça cada vez mais e impacte positivamente essa questão da empregabilidade. Agora, falando de exemplos práticos de argumentos que podem ser usados para convencimento. E caso esse convencimento não aconteça, o que usar também de argumento para visualizar, de certa forma, a visão que sua chefia tem de você. Tipo, não é possível. Então, o que é que eu faço? Quais são os meus gaps? Quais são as minhas falhas? Qual é a sua visão sobre mim? Como é que funcionam essas perguntas também para direcionar o colaborador? Tá bom. Então, o primeiro passo para mim é agendar a conversa, como eu falei lá no início. Então, você pode até agendar por mensagem, falar, olha, eu gostaria de conversar com você sobre o meu momento na empresa, você teria 20 minutos para a gente falar essa semana. Pedindo essa conversa, entendo que é importante você primeiro começar mostrando as suas realizações ao longo do tempo que você está na empresa. Muitas pessoas acham que tudo que elas fizeram está vivo na cabeça do gestor, mas não está. Ele não lembra de tudo que você fez, dos resultados que você entregou, das dificuldades pelas quais você passou. Ele tem que gerir várias pessoas, então é importante você apresentar, vir fazendo um histórico. Muitas vezes, quando você começa a listar essas realizações, você mesmo pode se surpreender com o tanto de coisa que você fez ao longo desse tempo. Então, certamente, o seu gestor vai se surpreender ainda mais. Depois, eu diria que é importante você mostrar que existe um gap entre o que você ganhava antes e o que você ganha agora em relação às suas responsabilidades. Quais eram as suas responsabilidades antes e quais são as suas responsabilidades agora? Ou entre o nível de senioridade que você tinha antes e o que você tem agora, ou as responsabilidades que você tinha no início e as que você tem hoje. Então, é importante dizer isso. Assim, olha, eu identifico que existe um gap entre o que eu fazia e o que eu faço, e o quanto eu ganhava e quanto eu ganho. E para não ser uma questão arbitrária, de você simplesmente dizer que você acha que você merece mais, você pode compartilhar. Falar assim, olha, para tentar tornar essa discussão mais objetiva, eu tentei buscar alguns critérios, então busquei uma análise da inflação, ou busquei algumas pesquisas salariais para a gente poder olhar e discutir juntos se você acha que faz sentido. Legal. Então, primeiro trazer esses pontos e depois convidar o seu gestor para a conversa. É muito importante que você ouça dele o que ele acha em relação aos seus resultados, se ele enxerga que você evoluiu, o que ele acha em relação a esses dados que você mostrar objetivamente em relação ao salário, se ele acha que faz sentido ou que não faz sentido. Eu vejo que a pessoa nessa conversa, ela precisa ter um equilíbrio entre tentar convencer, mas também ouvir. Sim. Você precisa conseguir entender qual é a cabeça do seu gestor. O que ele está pensando, quais são as objeções. Eu vejo que algumas pessoas elas tentam ali não deixar o gestor fazer essas objeções, mas essas objeções são muito importantes para você entender quais são efetivamente os obstáculos que você vai precisar transpor para conseguir fazer esse aumento ser real. Claro, essa questão do feedback, né, inverso, no caso, também de você dar a sua opinião para o gestor, mas ouvir principalmente a dele para tentar te direcionar da melhor maneira. Caso numa negativa de primeira conversa, quanto tempo esperar para ter uma segunda conversa? Qual é o feeling, o time aí para a gente ter como referência, se é que existe? Então, assim, esse ponto que você colocou, né? Caso tenha uma negativa, é bem provável que tenha uma negativa na primeira né? Porque conversa. imagina, o melhor dos mundos, você ir lá, receber um ok do chefe, tá ok. Aumento de 50%, 100%, tá ótimo. É isso, esse é um ponto importante, né? A gente está falando aqui sobre essa questão, algumas pessoas ouvindo podem pensar, mas ele está tratando como se fosse fácil, na minha empresa é muito difícil. Eu sei que é difícil. Então, eu já tive na posição tanto de pessoa negociando salário para si, quanto também gerindo outras pessoas e negociando com elas. Eu sei que é uma situação difícil para ambas as partes. Então, a tendência é que você não consiga resolver a questão, né, nessa primeira conversa, mas é importante que você saia, primeiro, com um entendimento claro de quais são as objeções. Ele acha que é uma questão de merecimento, ou às vezes é uma questão de visibilidade. Pode até ser que você faça um bom trabalho, mas esse trabalho não é visível. Então, você vai ter que trabalhar para demonstrar mais o seu trabalho, ou buscar alguma capacitação, ou, né, ter mais visibilidade no que você faz. Pode ser que seja um problema de viabilidade. Ele reconhece que você merece, mas não tem como te pagar. E você vai ter que buscar formas de viabilizar. Pode ser tentando trazer novos clientes, ou buscando novos projetos, ou tentando fazer alguma redução de custos, ou promovendo alguma reestruturação na área. E aí, com isso, você vai poder viabilizar esse aumento.
Pode ser que ele sozinho não consiga validar e ele vá precisar ainda convencer outros tomadores de decisão para poder fazer com que isso siga. E você pode ver como você pode ajudá-lo nesse trabalho de convencimento. Sim. Então, eu diria que, entendendo qual é o obstáculo, é importante que você marque uma nova conversa, pode ser dali a 2 ou 3 meses, né? De preferência um tempo que você tenha para efetivamente resolver essas questões. E aí, nessa nova conversa, vocês podem avaliar o que aconteceu, o que evoluiu, o que mudou desde então. Então, ter sempre essas conversas periódicas com objetivos claros que vocês precisam analisar até ela. E claro que se vier algum feedback anterior, tentar cumprir também ou atingir, né, a expectativa ali que a chefia pode falar e quem sabe também trazer, olha, tal ponto você me disse, e agora como é que você avalia ou reavalia essa posição, né? Então, acompanhar, tipo uma timeline mesmo, né, de espera, aguardo, quem sabe. Agora, a gente falando de transição de carreira, no meio de uma discussão também ligada ou não diretamente a essa questão salarial. Bom, tentei de tudo, não consegui, agora estou querendo abrir os horizontes, pensar numa transição, quem sabe, de carreira ou de empresa. Como é que funciona também essa sensação de tipo, será que agora é a hora? Será que esse é o passo que devo dar? Qual a sua dica sobre isso? Tá, dentro dessa parte de preparação, eu digo que você precisa refletir muito sobre quais são os seus objetivos de carreira no momento. Pode ser que você esteja numa fase da vida em que você efetivamente quer se sacrificar mais para ganhar mais dinheiro. Então, às vezes, está no começo da carreira, você pode viajar mais, assumir mais responsabilidades, trabalhar mais horas. Ou pode ser que você esteja num momento de carreira em que você quer mais equilíbrio, mais flexibilidade. Então, esse é o primeiro ponto, porque isso vai demandar estratégias bem diferentes, né? Numa é você pedir para assumir mais responsabilidades e na outra você demonstrar que você está no momento de tentar esse equilíbrio maior. Então, essa reflexão vai fazer com que você tenha mais clareza até na conversa e para montar a sua argumentação. Outro ponto importante é você ter flexibilidade. Às vezes a gente pensa muito só no salário nominal, mas existem vários fatores que impactam a sua satisfação com o trabalho. Então, pode ser, e às vezes esses outros fatores são até mais fáceis de validar pela empresa. Às vezes ela não conseguiria te dar mais dinheiro, mas ela conseguiria te colocar em novos projetos, ou ter uma descrição melhor do seu cargo, ou fazer com que você viaje mais ou viaje menos, dependendo do que você queira, ou ter mais flexibilidade, ou ter uma remuneração variável melhor, ou ser comissionado para alguns projetos, ter outros benefícios. Às vezes tem alguns benefícios, por exemplo, para uma pessoa que tem vários filhos, você ter um upgrade num plano de saúde, isso vale muito. Sim. Né? Então, para outras que é uma pessoa solteira, independente, para ela isso não vale tanto. Então, você tem que analisar, dentro desses fatores todos que impactam a sua satisfação no trabalho, o que é mais importante para você e até trazer esses pontos para a mesa. Então, tem uma pesquisa também que mostra que, num período de tempo, de 18 anos, os salários, eles variaram, não sei se era 18 anos, mas num período de tempo, os salários variaram 5% e os benefícios variaram 21%. Então, é muito mais fácil para a empresa te dar benefícios do que te dar um salário. Poderia ser o contrário, mas... ok. Breno, quando a gente fala de networking, também é muito importante, né? A gente manter sempre ativa essa rede aí de contatos, conhecer gente, enfim, a gente nunca sabe quando pode precisar e não é no momento onde você está desempregado ou em transição que você vai recorrer. Eu acho que é uma manutenção, né, constante desses contatos. Certamente, o network externo é muito importante, as pessoas só lembram disso quando elas estão desesperadas, quando efetivamente precisam. E também você pensar que existe uma política interna na empresa. As pessoas acham que a política em geral é ruim, mas as decisões nas empresas envolvem várias pessoas e você tem que saber como navegar por trás dessas decisões. Isso é algo natural, não é fazer politicagem, não é esquecer de trabalhar e só focar nisso, mas existe sim uma dose de política nas decisões das empresas. Falando em diversidade das empresas, no sentido de setores mesmo de atuação, tem um ou outro setor que tem mais facilidade de lidar com esse tipo de assunto? A liderança também se prepara de uma maneira diferenciada de acordo com cada segmento ou não? São dicas gerais que seguem, independente do setor de atuação dessa empresa. Como é que a gente olha para isso? Eu diria muito menos pelo setor e mais pela estrutura da empresa. Tá. Então,
tem empresas que têm uma estrutura de RH mais robusta, que tem uma cultura de olhar para a satisfação dos seus funcionários, pensar na carreira deles no longo prazo. Então, isso facilita bastante essa conversa. Mas eu diria que, independentemente de setor, o setor, para mim, impacta no momento. Então, tem setores que estão em alta no momento, e isso vai fazer com que talvez seja mais fácil você validar o seu aumento, porque às vezes o setor está crescendo, está circulando mais dinheiro na empresa, e isso facilita. E às vezes tem setores que ou estão em transformação, ou estão passando por uma crise mais longa, isso vai fazer com que seja mais difícil a empresa viabilizar. Breno, e quando a gente fala do desenvolvimento das habilidades, principalmente essa de negociação que você traz para a gente, como é que isso também ajuda nessa navegação por empresas diferentes? Se você é de um setor, vai para outro, se você é de um e continua nele, qual é o desenvolvimento mais assertivo aí que você observa e que até pode dar ou fazer parte, né, das suas participações nessas empresas que contactam o seu trabalho? Sim, eu vejo que a negociação, para mim, é das habilidades mais importantes que você pode ter, porque ela é uma ferramenta para resolver problemas. E a gente lida com esses problemas o dia todo nas empresas. Então, tem uma pesquisa que mostra que os profissionais atualmente chegam a passar até 80% do tempo deles praticando atos de negociação, de persuasão ou de influência. Então, seja você de qual área for, você vai ter que lidar com recursos escassos. Às vezes você quer uma coisa, a outra pessoa quer outra coisa, você vai ter que convencer pessoas a destinarem recursos para algo que você está pedindo. As pessoas, se às vezes quer convencer alguém de uma outra área a fazer algo para você, isso é muito urgente para você e nada urgente para outra pessoa. Sim. Então você vai ter que convencê-la a dar atenção para o que você está pedindo, para poder conseguir evoluir com projetos e ter sucesso na carreira. A decisão para a empresa chamar um especialista que venha, né, dar esse incentivo para gente, gestão, para os colaboradores, qual é o momento? É melhor prevenir do que remediar ou você entra ali remediando? Qual é o momento também da empresa chamar um profissional como você, no caso, uma das suas atuações, né? Eu realizo workshops de negociação, persuasão, influência e gestão de conflitos em várias empresas de grande e médio porte, diversos segmentos. E eu vejo que a maioria das empresas fazem isso com frequência, não só numa crise, mas elas entendem que se os profissionais que trabalham nela conseguirem lidar com os conflitos de uma forma mais natural, se eles tiverem ferramentas para fazer isso, certamente elas vão ter melhores resultados, vão ter mais colaboração entre as pessoas de diferentes áreas e, com isso, certamente vai ter mais satisfação também no ambiente. Então, essa é uma habilidade essencial para qualquer empresa, certamente. Agora, a gente pode considerar que a negociação é um evento meio que histórico, independente do tempo, porque a gente fala hoje de muitas gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Então, a gente fala do jovem que está começando sua carreira, tem suas dúvidas, seus medos, seus anseios. Fala de pessoas mais experientes que já tiveram, né, um aprendizado ao longo da vida, que já estão ali numa posição, não sei se mais confortável, mas de repente sim, porque você tem essa tendência de gerações anteriores ficarem mais tempo, né? Um lifelong learning, também uma permanência constante no único emprego, e o jovem hoje que é mais nômade digital, que, enfim, não tem esse prendimento tão grande. Questão geracional, negociação e mercado de trabalho. Qual é a sua visão aí disso? A negociação, e eu diria principalmente a gestão de conflitos, é essencial porque a gente está num momento em que diversas gerações estão convivendo ao mesmo tempo. Pessoas mais novas já estão chegando em cargos de liderança, muitas vezes precisam gerir pessoas que são mais velhas do que elas, e isso gera conflitos, naturalmente. A capacidade de você dialogar, entender o ponto de vista dessas outras pessoas de diferentes gerações, entender o que motiva cada uma delas, respeitar os diferentes perfis de interlocutores, saber como passar o seu recado, isso certamente é muito influenciado por boas habilidades de gestão desses conflitos. Que todos possamos ter, né, essa habilidade aí, aprender com quem consegue passar para a gente da melhor maneira possível. A gente está quase no final do programa, mas antes vou deixar o espaço aberto para sua mensagem, para suas dicas. Fica à vontade. Tá bom. Então, eu queria dizer que as pessoas precisam enxergar a negociação de uma forma mais colaborativa, né? Então, no meu livro Negocie Sem Medo, eu apresento 5 pilares da negociação e esses pilares estão presentes em qualquer negociação. O primeiro pilar é a postura, é a forma como você enxerga a negociação, é a mentalidade que você traz para a negociação. E eu tento trazer essa visão da negociação não como uma batalha,
mas como um processo colaborativo para resolver um problema. O segundo pilar, eu falo sobre a preparação, que é muito importante você se preparar para conseguir resolver esse problema, para criar valor. O terceiro pilar é a comunicação. A comunicação é a engrenagem que faz a negociação se desenvolver. Quarto pilar são táticas efetivas para você potencializar a sua proposta, facilitar com que ela seja aceita. E o quinto pilar, que são as emoções. As emoções estão presentes em qualquer interação humana. Se você consegue gerir bem as emoções, você tem muito mais chance de ter sucesso, tanto nas suas negociações quanto na carreira. Breno Paquelê, muito obrigada por suas dicas e participação aqui comigo. Conte sempre com a gente. Até a próxima, Breno. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada, prazer é nosso. E muito obrigada também a você que nos acompanha. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.